Olá, pessoal. Vamos estudar a Bíblia hoje, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar com a gente, vamos começar no versículo 1. Mateus 18, 1. Diz assim: o título "O maior no reino dos céus". Versículo 1 de Mateus 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Então, o que começa aqui o capítulo, uma disputa entre os discípulos, qual deles era o maior? Quem é, porventura, o maior? Temos visto aí em Mateus Jesus falando da sua morte, Jesus falando do seu sacrifício, Jesus falando da cruz, da renúncia, e os discípulos estão perguntando: quem é o maior? Eles estão tentando disputar uma posição política, achando que Jesus vinha para ter um reinado político, e qual deles vai ser o governador, o vereador, qual deles vai ser o ministro. Estão disputando cargos, e na realidade Jesus está mostrando para eles que o reino dele não é dessa terra, não é desse mundo. E aí o versículo 2, Jesus dá um exemplo muito lindo, que é o exemplo de uma criança. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então vamos entender aqui. Enquanto os discípulos estão perguntando, questionando quem é o maior, Jesus pega uma criança no seu braço, coloca uma criança no meio dos discípulos e fala que temos que ser como uma criança. Interessante que falar sobre uma criança, hoje nós vivemos num mundo que as crianças têm muito valor. Você tem hoje, por exemplo, um médico de criança, pediatra. Você tem uma loja de brinquedos só de criança. Você tem canal de televisão hoje voltado para criança, canal no YouTube voltado para criança. Ou seja, você tem uma escola só de criança, mas naquela época não era assim. Não existia o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças não eram valorizadas, as crianças não eram percebidas, as crianças eram esquecidas, não notadas e muitas vezes excluídas do mundo dos adultos. Na realidade, se você for estudar a história das crianças, elas eram pequenos adultos nessa época. Elas não tinham um cuidado. E Jesus pega uma criança e mostra para os discípulos, e diz para os discípulos que eles têm que ser como uma criança. Eles têm que ser humildes, têm que ser menores. Aqui o foco não é que a criança é perfeita, que a criança não tem pecado, não é esse entendimento do nosso tempo do que é uma criança, é o entendimento da época, de uma criança excluída, não percebida, sem nome muitas vezes, sem direitos. Você sabe que as crianças por muito tempo trabalharam até em tenridade, ajudando os pais. Hoje existe toda uma situação, todo um novo momento que as crianças são protegidas, devem estudar, etc. Mas naquela época não. Então, quando Jesus fala para os discípulos aqui, não é que os discípulos têm que ser igual criança, inocentes, não é essa a ideia. A ideia aqui é que os discípulos têm que ser igual às crianças, no sentido de não ter
uma busca por primazia, por destaque. Porque por mais bela que a criança ela não tinha valor, ela era esquecida. E assim Jesus mostra que nós temos que ser como crianças, no sentido de quem receber uma criança, recebe a mim. Então aqui o tema não é só uma criança, mas sim excluídos. Isso pode ser um adolescente excluído, um adulto, um idoso, pode ser um jovem, pessoas excluídas, pessoas que não são vistas, não têm valor, são exploradas. Então Jesus está dizendo que os discípulos têm que parar de encontrar essa briga de quem é o maior no reino e se fazer como uma criança. Eles têm que se converter e se fazer como uma criança para entrar no reino dos céus, ou seja, eles têm que se fazer o menor, o menos favorecido, o mais humilde, às vezes até os não notados, para poder ser digno do reino dos céus, não ficar disputando lugar, holofote. E quem faz o bem a uma criança, faz bem ao próprio Senhor Jesus. Verso 5, quem receber uma criança, em meu nome, a mim me recebe. Como eu disse, pode não ser só uma criança, pode ser um idoso, pode ser um excluído, um não notado, um esquecido. É fazer o bem a alguém que não tem valor na sociedade. Isso eu estaria fazendo para o próprio Senhor Jesus. Mateus 19. Desculpa, eu estou em Mateus 18. Vamos ver o versículo 6. Mau exemplo, coloquei o título. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aqui Jesus alerta sobre a questão, sobre o risco de não apenas pecar, mas induzir outros a pecarem. Mateus 18, 6. O perigo do mau exemplo. É melhor que você fosse afogado, colocasse uma pedra no seu pescoço e fosse jogado nas profundezas do mar. É melhor ter essa morte do que você fizer pessoas tropeçarem. É grave você levar pessoas ao mau exemplo. É grave você fazer pequeninos tropeçarem. Jesus está falando aqui no versículo 7, capítulo 18, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Jesus sabia que escândalos fazem parte da vida, que sempre vai ter pessoas que vão envergonhar a palavra de Deus, que sempre vai ter pessoas que farão outros tropeçarem e caírem. Mas ele está dizendo que ai daqueles que fizerem isso, ai daqueles que promoverem o escândalo, ai daqueles que forem mau exemplo. E o verso 8, Mateus 18, 8 diz, portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no inferno do fogo. Aqui nós temos algumas coisas: a mão, os pés e os olhos. A mão é a maneira de fazermos as coisas. Os pés, para onde vamos, para onde caminhamos. Os olhos é o símbolo da cobiça do coração. Jesus não está falando aqui, gente, para a gente mutilar o nosso corpo. Não adianta nada você mutilar um olho e o outro olho continuar cobiçando. O que Jesus está falando aqui é uma decisão radical de enfrentar o pecado. Jesus está falando aqui, não é uma cirurgia física, mas sim falando para nós que nós temos que vigiar o nosso corpo, nossas ações, nossas atitudes.
Jesus já tinha falado em Mateus que não é do corpo que vem a maldade, mas vem de dentro. Não é o que o homem come, mas o que sai de dentro dele. Você pode mutilar o seu corpo, tirar uma mão, tirar outra mão, tirar um pé, mas continuará dentro de nós essa maldade. O que nós temos que fazer não é uma cirurgia, mas sim uma mudança interna. A mudança de hábitos, abandono de prazeres, renunciar vontades, amizades, separar-nos de pessoas que nos fazem má companhia. Ou seja, deve ser uma decisão abrupta, uma decisão radical. Ser cortado certas coisas em nossa vida que não fazem bem. Certos filmes, certos comentários, certos ambientes, certos lugares, certas amizades. Deve ser cortado, arranca fora. É melhor você entrar lá sem essa amizade no reino do céu. É melhor você entrar sem certas coisas que a gente carrega nessa terra. É isso que Jesus está nos falando, para a gente não deixar ser escândalo para outras pessoas. Então, se a gente não vigiar o nosso coração, os nossos desejos, nós vamos ser escândalo. Se nós não lutarmos por uma vida de santidade, nós vamos fazer tropeçar pessoas, inclusive os pequeninos, que são pessoas que Jesus ama, que são muitas vezes crianças, são muitas vezes idosos, são muitas vezes fracos na fé, são muitas vezes novos convertidos, são chamados de crianças, são chamados de os menores, os pequeninos do reino. E é por esses que nós temos que nos fortalecer e nos vigiar e nos policiar para sermos um bom exemplo. Versículo 10, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, Mateus 18, acompanha aí na sua Bíblia. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Interessante aqui, fala mais uma vez sobre pequeninos. Não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Ou seja, todos têm valor. Não é só o rico que tem valor, não é só os fortes que têm valor, não é só os grandes, não. Também os pequenos, os pobres, os fracos, os muitas vezes excluídos. Esses têm valor. Deus não faz acepção de pessoas. Não desprezeis a esses pequeninos. Aqui fala, porque os anjos do céu, Deus tem os seus anjos que cuidam, inclusive dos pequeninos, que cuida, inclusive, daqueles mais desfavorecidos nesse mundo, os que talvez não tiveram um pai, uma mãe para ser por eles, os que talvez não tiveram um avô, uma avó para cuidar deles, não tiveram um bom patrão, não tiveram uma boa oportunidade, mas os anjos do céu são por eles. E os anjos do céu veem a face do Pai e cuida deles. Interessante essa questão dos anjos, né? Tem vários textos na Bíblia que falam sobre anjos. E os anjos são seres criados por Deus e obedecem às ordens de Deus a favor dos crentes, a favor dos cristãos. E aí vem a parábola no verso 12, Mateus 18, 12, você pode acompanhar na sua Bíblia. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que o maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram ou não se perderam. Verso 14. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mais uma vez a palavra pequenino em Mateus 18. Pequeninos, pequeninos. Quem que são os pequeninos? Já vou repetir. Crianças, não só crianças, pessoas desfavorecidas, porque as crianças na época elas eram desfavorecidas. Elas não eram contadas. Crianças eram pequenos adultos, elas eram desfavorecidas. Você sabe que uma criança tem muitas necessidades, mas não eram percebidas. Eram pequeninas, mas não é só crianças.
Temos várias faixas etárias de idade hoje que são desfavorecidas. Podemos falar, como eu disse, idosos, podemos falar adolescentes na marginalidade, tantas pessoas que estão carentes de cuidado, que são desafortunados. Jesus então ilustra mais uma vez seu ensino falando da parábola da ovelha perdida. Porque a ovelha era um animal muito comum ali na região de Jerusalém, de Israel, da Judéia. E ali aquela ovelha, ela era muito carente do seu pastor. E a ovelha, ela é um animal que ela enxerga pouco, ela tem necessidade de cuidado, ela é uma fácil comida dos lobos. Então a ovelha, ela pode se perder, pode perder o caminho, mas ela precisa o quê? Ser procurada, resgatada, trazida para o aprisco. E isso deve ser motivo de alegria quando uma ovelha ela é encontrada. Aqui fala, será um maior prazer por causa dessa ovelha que foi encontrada. Outro evangelista fala que há uma festa, uma celebração pela ovelha que foi encontrada. Então, veja que aqui está Jesus falando sobre essa questão. Os discípulos estão brigando para ver quem é o maior. Jesus leva-os para ver os menores no reino, os que mais carecem. Parem de disputar lugares, parem de disputar posições. Busquem as ovelhas perdidas, busquem os pequenos, os desfavorecidos. Olhem, em vez de olhar para cima, olhem para o lado e veja quantas pessoas precisam de vocês. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Mateus 18, agora verso 15. A questão da ofensa, se alguém te ofender, né? A questão do perdão vai entrar aqui um pouco. Se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Verso 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize à igreja. Se recusar ouvir, também a igreja considera como gentio e publicano. Então, vamos entender isso aqui. O que está acontecendo? Mateus 18, 15. Se alguém ofende você, se alguém faz uma palavra contra você, fala algo que te machuca, que te prejudica, que te ofende, essa pessoa pecou contra você. Como que você deve abordar essa situação? Como que você deve resolver esse problema entre 2 pessoas, você e alguém? É isso que vai dizer aqui Mateus 18. Primeira coisa que deve ser feito, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. O que Jesus nos ensina que o primeiro passo é você conversar com o seu ofensor. Então, se alguém te ofendeu, a primeira coisa é você procurar aquela pessoa, uma conversa a sós com ela ou com ele, e você conversar e buscar uma solução. Não é quem vai vencer a discussão, não é isso, mas é buscar viver em paz. Mas se por acaso não houver êxito, não houver saída, Jesus fala, né, versículo 16, se não te ouvir, toma 2 testemunhas, 1 ou 2, para que pelo depoimento toda a palavra se estabeleça. Então, primeira coisa, você vai lá e conversa com a pessoa. Não resolveu? Você chama mais alguém, 1, 2 ou 3 pessoas, para tentar intervir na situação. Se você conseguiu, ótimo, resolveu, beleza. Mas se também não resolveu, diz o versículo 17, se ele não os atender, diz a igreja. Ou seja, terceiro passo. Se você falou pessoalmente com a pessoa, ela não quer escutar, você chamou 2 testemunhas, também não quer. Aí você então diz a igreja, e a igreja, no sentido da liderança daquela igreja, deve-se então buscar aquela pessoa e deve conversar com ela. E se ela recusar também a igreja, ou seja, recusou você, recusou mais 2 pessoas, recusou a igreja, ou seja, logo considera como um gentil ou publicano. O que é um gentil?
era uma pessoa não convertida, uma pessoa que não temia a palavra de Deus, era um gentio, tinha os judeus e os gentios. Então você considera ele como gentil. Desiste, porque não tem mais o que fazer. Se você já procurou pessoalmente, levou mais 2 testemunhas e ainda falou com a igreja procurou e ela não quer aquela pessoa, não quer o diálogo, considera como um gentil ou publicano. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá se desligado no céu. Esse texto aqui é muito forte. É muito forte porque ele está dizendo que a igreja local, ela tem autoridade de restaurar o que está em pecado, os que estão em pecados, ou também desligar essa pessoa. Isso é muito sério. A pessoa, o ofensor, foi procurado pelo ofendido, ele não quis ouvir. Foi mais 2, 3 testemunhas, também não quiseram ouvir. Foi mais a igreja, não quis ouvir. Meu amigo, se o seu nome for desligado, aqui diz a autoridade que a igreja tem no reino espiritual, é muito forte. Isso aqui está falando sobre disciplina espiritual. Hoje as pessoas não querem disciplina, não querem ser disciplinadas, não aceitam autoridade. Não, eu penso assim, eu quero fazer assim, e eu vou morrer desse jeito, mas pode ter consequências, porque você está sendo indisciplinado. E veja bem, olha o verso 19, Mateus 18:19. Em verdade vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Aqui Jesus está falando ainda sobre a questão da concordância na oração. A igreja deve concordar em oração e buscar aquela pessoa que está em disciplina, que está errada, orando, pedindo para Deus mudar aquele coração, transformar aquele coração duro, um coração rebelde. E assim a igreja tem essa autoridade que Deus a concedeu, né? Então veja que o tema aqui é muito forte, é muito interessante, está relacionado a vários assuntos, e inclusive sobre o perdão. Mateus 18, nesse contexto, então Pedro vai dizer, versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, ouvindo isso que Jesus falou, de procurar o ofensor, procurar o ofendido, de perdoar, e ele fala: Senhor, mas poxa, até quando eu vou perdoar? Tá bom, perdoei uma vez, a pessoa me procurou, perdoei 2, perdoei 3. Veja bem, o que Pedro estava dizendo aqui, na realidade, ele estava querendo contar, medir, pesar o perdão, como se tivesse um limite de quantas vezes deve se perdoar. E Jesus então responde assim para ele de maneira radical, ele fala assim: não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sem limites. Ah, pastor, 70 vezes 7 vai dar, deixa eu ver, 490. Ah, já perdoei 489, só falta uma vez. Não é isso que está dizendo o texto. Não é um cálculo matemático. 70 vezes 7 é infinito. Ou seja, sempre que você ofender alguém te pedir perdão, perdoe. E sempre que alguém te ofender, e você ofender alguém e essa pessoa vir também, perdoe também. Né? Se ela reconhecer o erro, eu errei com você, eu quero pedir perdão, está perdoado. Porque essas questões, irmãos, de relacionamento, pode vir tanto de cá para lá e de lá para cá. Eu posso magoar alguém, eu posso ferir alguém, e eu posso pedir perdão. E as pessoas também podem me magoar, podem me ferir e podem me pedir perdão. E assim caminha-se no reino de Deus, assim caminha-se no casamento, assim caminha-se em família, relação de pais e filhos, na igreja. É assim que caminha. Na base do perdão, do amor, na base da aceitação das limitações do outro. Agora não vou perdoar.
Não, você vai lá, procura a pessoa para conversar com ela. Não, não quero te ouvir. Aí você leva 2 testemunhas. Não, não quero ouvir. Você fala aqui, igreja, não quero ouvir. E coração duro. É um coração endurecido. Qual será o final dessa pessoa? Qual será o final da vida dela? Uma vida de ódio, de rancor, de amargura. Uma vida triste, porque não conseguiu conviver com as pessoas diferentes dela. E para finalizar o capítulo, Jesus conta a história da parábola do credor incompassivo. Veja bem, uma linda parábola, verso 23, Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Para finalizar esse capítulo, Jesus contou uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma forma de explicar um princípio espiritual. Jesus contou aqui que um homem devia 10.000 talentos. Devia para uma pessoa 10.000 talentos. Aqui fala um rei que foi ajustar contas. O servo devia 10.000 talentos. Sabe o que é 10.000 talentos? Vou te explicar. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, 350.000 quilos de ouro. Ou seja, é um valor absurdo isso aqui. Alguém que devia 350.000 talentos era dinheiro demais. Isso aqui é uma hipérbole. Não tem como pagar essa dívida. Olha que todos os impostos de Judeia, Pérea, Samaria e Galileia durante um ano era de 800 talentos. Esse homem devia 800 talentos. Esse homem devia 10.000 talentos. Ou seja, 13 anos de impostos de uma nação. Aquele homem possivelmente teria que trabalhar 150.000 anos, ganhando 1 denário por dia para quitar a sua dívida. Gente, era impagável. Era uma dívida impagável. Aqui o texto fala que ele teria que vender a mulher, os filhos, vendesse tudo que possuía para pagar. Mas o que aconteceu na história? O senhor daquele servo, verso 27, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos entender quem que é o rei? O rei é Deus. Quem é o servo? Somos nós. Nós devemos muito para Deus. Quem que não peca em pensamento? Quem não peca em atitudes, em ações, em omissões? Quem nunca cometeu um mal? Quem nunca cometeu um pecado? Quem nunca desejou algo ilícito? Quem nunca pensou uma maldade? Quem nunca desejou o mal ao seu próximo? Irmãos, irmãs, todos nós. Mas aqui diz que foi perdoado, ou seja, o Senhor nos perdoa nossas dívidas, que são 10.000 talentos. Aí continua a história, o verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Mateus 18, 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Vamos entender? Lembra que a dívida dele era de 10.000 talentos, 350.000 quilos de ouro. Ele encontra alguém, ele sai daquela reunião com o rei, recebeu o perdão. Ele encontra alguém que devia também para ele, devia para ele 100 denários. O que era 100 denários? Perto de 10.000 talentos. 100 denários era um dia de trabalho. Um dia de trabalho hoje, 100 reais. Devia 100 denários. Um talento era 5.400 denários. Ou seja, 10.000 talentos representava
150 mil anos de trabalho ganhando 1 denário por dia. Era muito pouco a dívida de 100 denários. Mas, vamos dizer, 100 denários era 3 meses de trabalho. Pagaria 100 denários, 3 meses de trabalho. O outro devia 150 mil anos de trabalho. A desproporção era imensa. Ou seja, ele encontrou aquele que devia 100 denários e agarrou pelo pescoço e diz: me paga, me paga. Não, me perdoa, eu te pagarei. Não, lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, ele foi perdoado de 100 mil talentos e não perdoou 100 denários. E aí diz a Bíblia que as pessoas se entristeceram quando viram aquilo. Por que se entristeceram? Porque viu que ele foi perdoado e que ele não perdoou. Ou seja, essa parábola fala de nós, porque nós somos seres tão limitados, somos seres tão fracos e nós erramos todo dia, nós pecamos, menosprezamos a palavra de Deus tantas vezes e Deus nos perdoa. E chega alguém que nos ofende, que nos deve tão menos, e a pessoa pede perdão: não vou te perdoar. O que você fez foi muito grave. O que você fez não tem perdão. Eu não te perdoo. É triste essa postura na vida. Pessoas que se acham no direito de não perdoar o outro. Ou seja, o que essa palavra está nos mostrando? Que quando não perdoamos alguém, estamos ofendendo a Deus. Estamos sendo ingratos a Deus, porque Ele nos perdoa muito mais todos os dias. E o texto encerra no verso 32. Então o seu Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Olha o final. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ou seja, fecha o capítulo falando sobre o perdão, perdão e perdão. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Ela é viva, ela é eficaz. Talvez você está passando alguma coisa na sua vida que eu nem sei quem está me assistindo, quem vai me assistir. E ela é viva e ela é eficaz e ela se aplica em nosso coração. Obrigado pela sua companhia. E que Deus abençoe a todos.